Bom dia, meus amados. Sou o pastor Guilherme. Quem tem entrado aí pela fanpage do Facebook da nossa igreja já tem nos ouvido em algumas oportunidades. E nós, assim, desejosos de poder edificar os irmãos e todos aqueles que têm anseio pela palavra do Senhor, nós vamos estar aqui fazendo uma transmissão breve, não é longa, na meditação da palavra do livro de Malaquias, um livro que eu tenho lido e Deus tem falado ao meu coração e acredito que pode contribuir muito aí para os amados. A descrição da nossa live é a meditação no livro de Malaquias. A gente vai estar nesses próximos dias aí tendo essas breves meditações neste livro, e o livro de Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, o último livro da Antiga Aliança. E por incrível que pareça, a abordagem de Malaquias vai tratar de um assunto que é bem mais detalhado no Novo Testamento, que é o amor de Deus. E o livro de Malaquias, diferente de outros livros proféticos, que faz logo um anúncio do juízo de Deus, da pecaminosidade do povo, Malaquias, provavelmente esse é o nome do profeta mesmo, apesar que a gente vai encontrar muita gente dizendo que a palavra Malaquias significa só mensageiro, então não é um nome propriamente dito de alguém, mas é alguém que está na função de ser um mensageiro de Deus. Mas o livro de Malaquias ele começa não abordando o juízo de Deus propriamente dito, pecaminoso do povo, mas Deus afirmando sobre si mesmo em relação ao seu povo, de que Deus ama, mas o povo não reconhece o amor de Deus. Eles falam isso, Deus dá um diálogo, nesse diálogo Deus fala o que o povo pensa. Deus em vários momentos vai mencionando como o povo tem pensado e agido. E assim, amados, também a gente pode cair no mesmo erro em não reconhecer o amor de Deus por nós. E o versículo que eu gostaria de deixar para os amados se encontra em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Coloquei, está na descrição do texto errado, botei o 3, mas é o 2. Que diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. A gente compreende, amados, as circunstâncias que muitas delas podem ser ruins na nossa vida e deduzir que assim Deus não se importa mais com a gente. Talvez uma dificuldade de finanças, talvez um problema no meio familiar, seja um problema conjugal, ou seja, problema com filhos ou com algum parente, seja problema de saúde, ou seja, qualquer natureza que não nos agrada, a gente pode correr o risco de achar que Deus não está me amando como deveria, Deus não está sendo a nosso favor. Provavelmente o povo pensava disso porque eles estavam, nos dias de Malaquias, provavelmente foram os dias em que o povo estava retornando do cativeiro babilônico. Já não há muito tempo havia acontecido isso. Então, um povo recém-chegado, parte do povo, é claro, né? Muitos viviam em Judá, mas estavam em situação deplorável. Então, nessa circunstância de voltar para uma terra arrasada, e quem estava na terra arrasada não via muitas expectativas, então o pessoal deduziu, não, se está desse jeito é porque Deus não nos ama mais. E aí Deus então vai dizer para o seu povo que Deus os amava. E a gente pensa que amor de Deus é uma coisa mais trabalhada e detalhada no Novo Testamento, mas não é bem assim não. A gente vai ver no Antigo Testamento a menção do amor de Deus para com seu povo, principalmente no livro de Deuteronômio. Deus vai dizer que amou a Jacó, apesar de ser uma nação pequena, apesar de todos os seus pecados, ainda apesar de suas limitações, mas ainda assim Deus amou ao povo de Israel, Deus amou a Jacó. E o próprio texto em seguida, dos versículos seguintes, o versículo 3, 4 e 5, a gente encontra argumentos de que Deus ele prova o seu amor.
Ele prova. Primeiro, pelo fato de ele ter escolhido a Jacó, ter escolhido a Israel em vez de Esaú. Referência de que entre dois irmãos gêmeos, Deus ama a Jacó. Deus escolhe a Jacó. Não por algum atributo que Jacó tinha. Não por alguma coisa que Jacó demonstrava como requisito para Deus amar. Não, ele fazia isso, então Deus o amava. Não é bem assim que a gente vê. Pelo contrário, a gente vê Jacó, amados irmãos, tendo uma vida conturbada em todos os sentidos. Enganou o pai, enganou o irmão, a mãe foi conivente com ele, chegou na casa do futuro sogro, tentou dar o golpe no sogro, o sogro também deu golpe nele. Foi uma bagunça só a vida dele. Mas ainda assim Deus o amou e fez dele uma grande nação. E essa grande nação, apesar do seu pecado, Deus ainda amava o seu povo. Deuteronômio você vai encontrar muitas referências do amor de Deus. Porque Deus escolheu a Jacó. Não por mérito, mas porque Deus colocou a disposição a amar Jacó, apesar de tudo que ele fez e tudo que ele contribuiu para que acontecesse na vida dele. Apesar de Esaú ser seu irmão gêmeo. E inclusive o próprio Esaú mostra a sua aversão a Deus diferente de Jacó. Esaú não quis saber da sua primogenitura, desrespeitou. Esaú fez questão de casar com mulheres cananeias, que deixou muito desgostoso Isaac e Rebeca. As suas atitudes foi de alguém que estava se levantando contra Deus. Os seus descendentes, que são os Edonitas, foi um povo que sempre se voltou contra o povo do Senhor. Então veja que enquanto o povo de Deus guardou a aliança, os descendentes de Jacó, teve a palavra do Senhor, porém eles pecaram, mas foi Deus que revelou sua vontade para eles. Já Esaú não. Esaú foi completamente avesso às coisas do Senhor. E Deus amou a Jacó. E a outra coisa que a gente vê, queridos, como argumento de que Deus ama seu povo, é a reação de Deus em relação àqueles que maltratavam Israel. Bem, o versículo 4 vai dizer que chama Edom, os descendentes de Esaú, por dois nomes: terra de perversidade, e o outro nome é povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E você pensa, por que Deus decidiu fazer isso? De fato, sim, Deus decidiu, mas tem um detalhe: o povo de Edom e os descendentes de Esaú sempre foram inimigos de Israel. E nos momentos assim que mostraram muita covardia quando Israel passava por uma grande tribulação. Quando Nabucodonosor invade Judá, são os edonitas que começam a atacar traiçoeiramente o povo judeu. Então, a fala de Deus aqui nesses versículos, principalmente do 4 e 5, é como se Deus tivesse: olha, vocês estão dizendo que eu não amo vocês, mas eu estou extremamente furioso e agi, vendo os meus filhos sendo maltratados. Eu vi Edom, eu vi os descendentes de Esaú se levantarem contra o meu povo, contra os meus filhos. E assim, eu agi, trouxe juízo sobre Edom, porque se levantou contra o meu povo. É como a história de um pai que vê o filho maltratado, e o pai então toma as providências contra aquele que maltratou o seu filho. Deus usa essas coisas para mostrar algo que Israel não reconhecia, de que Deus amava ele. Deus diz: olha, eu amo vocês, mas Israel diz: olha, a gente não vê. E Deus vai dizer o contrário: eu amei porque escolhi vocês, e quando vocês estavam sendo maltratados, eu agi como um pai que ama os filhos. Esse texto, esse iniciozinho do livro de Malaquias, podemos dizer que é o ponto central de todo o livro.
Porque quando a gente tem a noção errada, o porquê de Deus trata a nossa vida, de como Deus tem nos tratado, como sendo uma visão de simplesmente, como posso expressar melhor a palavra, como simplesmente de abandono ou desprezo, ou simplesmente não importar do Senhor, mas é justamente nos momentos difíceis, irmãos, é que Deus ele tem demonstrado amor por nós. Primeiro porque Ele nos sustenta, Ele nos sustenta em meio às nossas fraquezas. Segundo, amados, é porque Deus ele tem provado, sim, Ele nos ama. É pelo fato de que Ele agirá, que se esse mal que nos cai sobre nós seja resultado de injustiça, seja resultado de malignidade do coração humano contra quem serve ao Senhor, Deus ele vai tomar as devidas providências. E mesmo que não seja isso, mas que seja resultado da nossa própria pecaminosidade, se nós estivermos sofrendo por consequência dos nossos atos, Deus ainda nos ama nesse sofrimento, porque de forma providencial o Senhor ele está nos corrigindo, como um pai que quer bem ao seu filho, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 15. Então, faz toda a diferença o modo como vemos as coisas, quando compreendemos o amor de Deus, quando entendemos. A partir de não reconhecer, irmãos, nós caímos numa frieza espiritual, que vai ser demonstrado depois em alguns momentos que a gente vai estar aí trazendo novas meditações. Mas que você venha entender que Deus nos ama. Nós que conhecemos, tivemos a experiência de conhecer a graça do Senhor, temos que ter a consciência de que Ele nos ama. Primeiro, porque Ele nos sustenta em nossas lutas. Segundo, se a gente for estiver sofrendo como resultado resultado da malignidade humana, o Senhor vai intervir. E se for resultado do nosso próprio pecado, tal circunstância difícil que estejamos passando, é prova de que Deus ele nos ama porque está nos corrigindo. E a gente tem que colocar a nossa confiança no nosso Deus, que tem provado o seu amor, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8, que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Ele foi capaz, por amor a nós, sacrificar o seu Filho por nós malditos pecadores, outras circunstâncias, irmãos, não podem tirar a alegria do nosso coração, nem colocar dúvida, amados irmãos, na nossa mente, de que Deus não nos ama. Pelo contrário, é olhando pelo que Ele fez a seu Filho Jesus por causa de nós, por amor a nós, que nós precisamos entender que Ele nos ama, apesar de todas as circunstâncias. Que Deus assim possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Se você tiver a oportunidade de ver esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, no seu próprio Facebook, pega o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, se tem Telegram faz a mesma coisa, mas que compartilhe para que as pessoas venham compreender o amor de Deus sobre o seu povo. Que Deus assim aplique a sua palavra ao coração de cada um. Amém.